boa tarde a todos. A vantagem de falar por último é que a gente pode, para não ser repetitivo, cortar quase que 80% do que estava previsto para falar aqui. Já foi falado, muito bem exposto, muito bem colocado, tecnicamente explicado. Então, eu vou reduzir a minha participação a 2 exemplos da economia circular. Um, feito extraordinariamente pela natureza. E o segundo, feito pela criatividade do ser humano. Quem conhece a floresta amazônica sabe que, de manhã, quando começa o dia, ela está coberta por uma nuvem, por uma fumaça branca. E, na medida que o sol vai chegando, aquele vapor começa a subir para se transformar nos rios suspensos da Amazônia. Vejam só, a Amazônia tem 600 bilhões de árvores. Como diz o professor Antônio Donato Nobre, do INPE, tem mais olhos do que árvores, na verdade. Agora, imagine a quantidade de árvores e a quantidade de seres vivos que tem na Amazônia. Mas, quando esse vapor sobe, ele leva as sementes flutuantes da floresta amazônica. Se você chegar agora no seu hotel, na sua residência, e abrir na internet e procurar ver a foto do satélite, todos os dias você vai ver uma concentração de nuvens sobre a floresta amazônica, e depois este rio suspenso desce, começando a pegar o Mato Grosso, depois o Mato Grosso do Sul, um pouquinho à esquerda pelo centro-oeste, até chegar no centro do Brasil e vai até o mar, passando um pouco pelo Rio de Janeiro, e um pedaço enorme dessa grande nuvem, desse grande rio suspenso, para chegar até o Rio Grande do Sul. É isso que irriga toda esta região. Esta região, o Brasil inteiro, o Brasil agro, precisa da floresta amazônica. E olha que notícia maravilhosa. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas, nos informa que de julho de 23 até julho de 24, houve sim uma queda de 30,6% no desmatamento da Amazônia. Que coisa boa! E também uma queda de 25,7% no desmatamento no Cerrado. Eu queria sugerir que vocês, entrando na internet hoje à noite, pegue ou no YouTube, ou então no TED Talks, uma palestra do professor Antônio Donato Nobre sobre os rios suspensos da Amazônia. Que coisa maravilhosa, para o entendimento da importância extraordinária da floresta para tudo no nosso país e no mundo, sem dúvida nenhuma. E essa economia circular, que eu disse, feita pela natureza, os rios se formam do vapor, e o próprio professor Donato diz o seguinte: este vapor que produz esses rios suspensos, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus para produzir o mesmo resultado de vapor que a floresta amazônica produz todos os dias. 50 mil Itaipus. Olha esta comparação. Então, esse é o primeiro exemplo do que a natureza já faz naturalmente para fazer circular o bem, esta economia natural que a gente encontra na própria natureza. E a segunda, eu vou usar a empresa
onde eu tenho a honra de ser o presidente do Conselho de Administração, indicado pelos sócios relevantes, liderados pelo empresário Nelson Zanuri, que eu represento aqui neste evento. A Light vai cumprir, em março do ano que vem, 120 anos. E lá atrás, há 120 anos, os engenheiros americanos, canadenses e brasileiros, com a mão de obra brasileira, formada basicamente pelos artesãos italianos e meus conterrâneos, diga-se de passagem, fizeram uma coisa extraordinária. O que a empresa Light produz de energia limpa, clara, verde, representa hoje para o Brasil o nosso país ter 58% de produção de energia limpa, verde. E com um detalhe curioso, a água que forma os reservatórios da empresa, ela vem no pé da serra. Então, à noite, quando é baixo o consumo de energia, essa água é bombeada a 30 metros de altura e depois desce numa velocidade extraordinária por dentro de uma pedra, de uma montanha de pedras. E desce numa velocidade tão incrível que ela roda as turbinas, que são subterrâneas. Isso feito há 120 anos. E ainda hoje funcionando como se fosse um motor Rolls-Royce. Depois que essa água sobe e desce, ela é transportada por um túnel e vai atender a adutora do Guandu, com água cristalina, absolutamente cristalina, que se mistura às águas poluídas do Guandu, que não teriam condições de atender o Rio de Janeiro como água potável, de tão suja que é a água do Guandu. Mas quando ela se mistura a 150 mil litros por minuto de água cristalina, então ela pode ser tratada e, depois de tratada, entregue ao povo do Rio de Janeiro. Esses dois exemplos me deixam muito feliz de poder ter tratado do assunto da economia circular. E eu tenho um filmetezinho de 3 minutos que gostaria de rodar para vocês verem como é que é feito este bombeamento diariamente. À noite bombeia-se a água, de dia ela produz energia. E depois segue para se transformar em água potável para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo... Empresa centenária que já nasceu comprometida com a sustentabilidade. Desde sempre, as bases do nosso negócio são a geração de energia renovável e o princípio da economia circular. Nosso parque gerador tem capacidade total superior a 872 megawatts. São 5 usinas hidrelétricas, uma pequena central hidrelétrica, 2 usinas elevatórias e 8 reservatórios. Essa infraestrutura foi planejada e construída para maximizar a eficiência e minimizar o impacto ambiental, garantindo o fornecimento de energia e o abastecimento de água de forma sustentável. As usinas elevatórias de Santa Cecília e Vigário, por exemplo, têm papel crucial na gestão de recursos hídricos e na geração de energia. A água é bombeada para os reservatórios elevados, em horários de baixo consumo, e depois desce em alta velocidade e gera energia nos períodos de alta demanda. Essa estratégia otimiza a geração de energia e contribui para a manutenção do abastecimento hídrico da região. A mesma água que gera energia é tratada e abastece milhões de pessoas em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. Este é um exemplo claro do nosso comprometimento com a economia circular, que agrega valor ao nosso negócio e gera benefícios ambientais e socioeconômicos para o país. A Light está pronta para o presente e para o futuro da economia circular e continua a inovar e a investir na proteção do nosso meio ambiente. Gerar energia com eficiência, segurança e responsabilidade é iluminar o futuro. Esse é o nosso compromisso: transformar a sociedade por meio da energia. Uma palavra final, feita 120 anos atrás,
estes engenheiros e técnicos extraordinários fizeram um planejamento para a empresa Light, para que ela, 100 anos depois, pudesse, com os mesmos lagos, com o mesmo volume d'água, agora, neste momento, dobrar em 100% a sua capacidade de produção de energia. Isso é uma coisa extraordinária, formidável. E por que é tão importante? Porque, ao começar o dia hoje, eu fiquei muito preocupado, imensamente preocupado, quando nós falamos sobre a inteligência artificial, que certamente nem é o futuro, já é o futuro presente. Nós já estamos na era da inteligência artificial. Só que faltou apenas uma menção que eu vi aqui, que foi feita pelo Breno Silva, representante do LIDE em Londres, porque a inteligência artificial ela só funciona se nós tivermos muita energia, mas muita, muita mesmo. Por exemplo, para o Brasil ter todo o sistema de inteligência artificial sendo usado pela população brasileira, nós vamos ter que ter o dobro da produção de toda a energia no Brasil, mais Portugal, mais a Espanha, mais a Suécia, mais a França, senão nós não conseguimos. Então, meu caro senador Wellington, meu caro deputado Elmar Nascimento, meu caro senador Jucá, ministro de 4 presidentes da República, diga-se de passagem, eu tenho certeza que isso nós temos que trabalhar muito no Congresso Nacional, sobretudo, para que a gente mude rapidinho o marco regulatório do setor de energia, porque está tudo muito amarrado de tal forma que parece quase impossível você sobreviver com lucro, produzindo energia no país. É muito difícil. Fica aqui a minha palavra, minha sugestão para que o assunto seja debatido imediatamente. Não apenas sei que tem vários projetos sendo encaminhados no Senado e na Câmara, mas nós temos que rever o marco regulatório do setor energético. Muito obrigado.